qualquer sessão anterior que nós acompanhamos pela própria TV Senado, é muito claro que ela lê as perguntas em todos os depoimentos. Portanto, foi um depoimento orientado, um depoimento conduzido depois de meses de blindagem. Veja, é importante nós destacarmos que o mais grave nessa história toda é a combinação de perguntas e respostas feitas entre o assessor da relatora, a senadora Elisiane Gama, e o general G. Dias. Boa noite, deputado. Bom, eu tenho aproveitado todas as oportunidades para felicitá-lo por estar se comportando, fazendo o papel que deveria ser dos jornalistas, né, de investigar a verdade e usar a sua equipe para isso e para expor essa verdade, que é o maior antídoto contra isso. Agora, nós estamos diante de um flagrante de fraude, né? É um flagrante de fraude que, como o senhor acabou de demonstrar, envolve todo o entorno do Flávio Dino a partir da segunda pessoa dele, né? Da pessoa mais próxima dele, que não pode agir e nem dar qualquer passo ou tomar qualquer providência que não seja autorizada por ele. Isso tudo aponta para aquela questão central, né? A lei brasileira não está fora, de modo geral, do padrão democrático, né? O problema é como fazer as autoridades cumprirem a lei, né? E esse é o problema diante do qual o senhor está. Quer dizer, qual seria a alteração no ordenamento político e jurídico do país que poderia nos dar uma chance melhor de submeter as autoridades à lei, na sua opinião? Fernão, eu creio que se nós simplesmente cumpríssemos aquilo que já está previsto na Constituição Federal e no nosso regramento infralegal, nós já deveríamos ter todas as autoridades, todas elas, submissas ao império da lei. Agora, o que nós estamos vendo nos últimos tempos não é o império da lei, é o império de que cada juiz ou cada ministro interpreta a lei de uma maneira. Então, o subjetivismo e decisões monocráticas, no meu ponto de vista, precisam ser alterados. Não podemos, numa democracia, permitir que isso continue acontecendo. E mais do que isso, já respondendo à sua pergunta, especificamente no ambiente da CPMI. Você veja, qual é a tese que eu tenho levantado, mas é uma tese que ainda está em construção e não tem ainda respaldo regimental aqui dentro do Congresso Nacional. A CPMI ou CPI é um instrumento da minoria. Nós coletamos, através do deputado André Fernandes, que foi o primeiro signatário, o idealizador da CPI, ele começa a coletar as assinaturas e nós temos assinaturas exclusivamente de membros da oposição. Ou seja, foram os membros da oposição que quiseram criar essa CPMI para investigar, de fato, aquilo que aconteceu no dia 8. E aí, quando as imagens do general G. Dias são divulgadas, a CPMI se torna inevitável e o governo muda a estratégia e passa a ocupar a maioria da CPI. No meu ponto de vista, só poderia fazer parte de uma CPI quem é signatário dessa CPI. Quem assinou lá atrás o requerimento querendo investigar os fatos ali narrados. Então essa é uma tese que eu tenho conversado com alguns colegas parlamentares, que infelizmente não serviria para essa CPMI, mas que poderia ser utilizada para eventuais outras CPIs ou CPMIs.